São dois jogadores, até a gente vai ver quem vai ser o titular, né? Porque vai ser uma boa briga ali. Independentemente disso, o resultado, o empate, mas o Tite tira boas lições, não é? Vê o time, pelo menos na parte ofensiva, com muitas opções, com jogadores diferentes, dando minutagem para cada um. Já vimos o De La Cruz estreando pelo Flamengo, acho que é importante, um jogador que é a grande contratação do ano. Gostou da primeira amostragem do De La Cruz, né? Mostrou que pode ser muito importante nesse elenco? Eu gostei, o lance do gol passa muito por ele, né? A bola que o Flamengo estava perdendo, já uma bola ali na frente da defesa do Orlando, ele recupera a tabela com o Pedro, né? Rapidamente, já aciona o Varela de imediato e o Varela faz um ótimo passe para o Pedro fazer 1-0. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! E aí, o que a imprensa está falando do Mengão hoje? Cara, separei aqui para vocês dois cortes. Um corte do Jogo Aberto da Band e um corte do canal S1 Live com Mauro César Pereira. Então é o seguinte, link na descrição como créditos, canal Jogo Aberto e também canal S1 Live. Inscrevam-se lá, galera. Canal S1 Live, canal Jogo Aberto, link na descrição. Vou soltar aqui o vídeo. Quero pedir já para você deixar o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Vai ter muito vídeo bacana nesta semana para vocês, tá bom? Com contratações do Mengão, com entrevistas, com pré-jogo, com pós-jogo. Tudo que a imprensa fala do Flamengo, eu trago aqui para vocês. Vamos lá pro vídeo então? Simbora! Eu estava falando de empate porque o Flamengo teve dose dupla de empates no final de semana, com o time que está atuando no Campeonato Carioca e também no amistoso com o Orlando City lá nos Estados Unidos. A gente repercute agora. Vamos ver. Flamengo em dose dupla no fim de semana e nenhuma vitória. O time principal enfrentou o Orlando City nos Estados Unidos. Mais de 3.000 quilômetros dali, em Natal, a equipe alternativa do Mengão jogou contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca. Na terra do Mickey, Tite colocou o reforço De La Cruz para começar jogando e foi o uruguaio que iniciou o lance, que originou o gol de Pedro. No caminho, o atacante contou com um bom cruzamento de outro uruguaio, o lateral direito Varela. Que golaço, hein? Terceiro gol do camisa 9 em 3 jogos nesta temporada. A equipe de Tite mostrou que ainda precisa de entrosamento, principalmente no meio de campo, porque Pulgar ficou sobrecarregado na marcação. Mas também não vai ser assim para te criar. Não vai ter um processo de entrosamento, coloca o jogador e as coisas vão fluir. É um processo de ensaio e erro, de dificuldade, do momento de movimentação, nesse quarteto de meio campo. Que há e a busca de uma superioridade de qualidade numérica do meio campo. Nós fizemos, por exemplo, o gol que o Nico sofreu a falta forte. Você quer dizer, a construção dessa. Então, essa calma desse entrosamento desses atletas, porque a qualidade técnica eles têm para tal. No fim da primeira etapa, quando a defesa ficou exposta, o Orlando City empatou com o Angulo. Depois do intervalo e com várias mudanças feitas pelo treinador, bem estilo pré-temporada, o Flamengo não criou quase nada. Gabigol, mais uma vez, teve dificuldade para finalizar. No Cariocão, o Fla de Garotos fez um jogo sem emoção com a Lusa. O rubro-negro pouco assustou a equipe da Ilha do Governador. O destaque ficou pela presença dos mais experientes. O goleiro Matheus Cunha foi pouco exigido. Mateuzinho, que vive em impasse em relação ao futuro no clube, assim como o Thiago Maia, e o zagueiro Pablo também participaram do jogo. Com o empate em 0-0, o Flamengo parou na 8ª posição do estadual. Mas a passagem nos Estados Unidos está chegando ao fim. Amanhã à noite, o rubro-negro desembarca em Belém do Pará, onde na quarta enfrenta o Sampaio Corrêa. Tite deve escalar os seus principais jogadores. A partir de agora, a concentração é toda no Carioca.
O time carioca traz na bagagem algumas novidades. O zagueiro Fabrício Bruno, de contrato renovado, e o lateral esquerdo uruguaio Vinha. Os dois assinaram até 2028. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que seja um ano muito bom para todos nós. E continuar já agora, começar o ano a trabalhar para fazer um ano bom. Boa contratação, hein? Agora tá super bem coberto na lateral esquerda o Flamengo, tanto com o Ayrton Lucas quanto o Vinha, são dois jogadores. Até a gente vai ver quem vai ser o titular, né? Porque vai ser uma boa briga ali. Independentemente disso, o resultado, o empate, mas o Tite tira boas lições, não é? Vê o time, pelo menos na parte ofensiva, com muitas opções, com jogadores diferentes, dando minutagem para cada um. Já vimos o De La Cruz estreando pelo Flamengo, acho que é importante, um jogador que é a grande contratação do ano. O Flamengo talvez ainda tenha que ajustar algumas coisas na parte defensiva. O Abel Ferreira usa a expressão ajustar alguns parafusos, né? Que é natural dessa engrenagem no começo de temporada. E o Flamengo, assim como o Palmeiras, tem uma base, mas aí tem o acréscimo desse uruguaio aí, de mais, né? 2 uruguaios, né? O Vinha, mas especialmente o De La Cruz, que tá tendo uma overdose de Flamengo, né? E é importante, o jogador ficou muito tempo no River Plate, então ele chega no futebol brasileiro e aí já tem essa noção do que é você jogar no Flamengo, vestir a camisa do Flamengo, pegar esses primeiros jogos e eu tô sentindo ele muito solto. Estou sentindo ele muito adaptado, assim, de uma forma muito rápida. E aí tem um entendimento com a Arrascaeta, que é compatriota, enfim, que meio campo esse Flamengo. O Pedro fazendo gols. Então, assim, são ajustes, mas você vê que, apesar do resultado, né, gente, não leva 1-1, tá empatando, calma. Isso aí, você tem que entender movimentos, como o Tite está falando. E aí você tem uma estrutura montada e coisas que estavam já funcionando se repetindo agora nesse começo. O Flamengo vai incomodar muito esse ano. Agora, muita gente vê como problema o excesso de jogadores. O Tite já entendeu que é uma solução, porque ele tem elenco, ele pode mesclar esse time, mudar. E o que eu gostei é que, por exemplo, a gente já viu que o Pedro é o titular, mas o Gabigol tem suas oportunidades também. Tinha uma expectativa dessa dupla de uruguaios. Aconteceu, jogando junto, De La Cruz e Arrascaeta. Bruno Henrique recebe sua chance. Cebolinha está muito bem com o Tite. Então a gente vê que do meio para frente, ali ele falou bem do Gerson também, que é um jogador que está sendo menos badalado, ainda mais com a chegada do De La Cruz, mas está ali também. O Pulgar é uma segurança, não é? Porque é o jogador que carrega o piano, que faz bem a marcação, protege a zaga. Eu acho que o Flamengo ele tem grandes perspectivas. O ano passado, a expectativa ela existia, mas ela foi completamente frustrada, começando com o Vitor Pereira, terminando a temporada com o Sampaoli, muitos problemas. E agora, o Tite, quando chega em outubro do ano passado, já mostra o tipo de trabalho que quer realizar e com um elenco mais recheado ainda. Nossa, você começou a falar os jogadores aí, ainda tem o Luiz Araújo na frente, o Pulgar foi o primeiro cara assim que substituiu o João Gomes, né, que saiu muito bem do Flamengo também, com uma certa segurança. Tem a defesa aí, o Léo Ortiz do Bragantino pode ainda reforçar o setor, o Fabrício Bruno está reforçando, tem o Léo Pereira, é impressionante. E realmente, ano passado, a diretoria errou muito e por isso o Flamengo não conseguiu os títulos que almejava. Esse ano eu tenho certeza que vai ser diferente. Ainda hoje, Corinthians... Galera, peguei aqui um corte do canal S1 Live, inscreva-se lá. Olha só o que o Mauro César falou deste fim de semana, cara, do jogo entre Flamengo e Orlando e também sobre De La Cruz. Vamos lá, simbora. Mauro, sobre o amistoso principalmente, né? Não vou botar nenhum amistoso, os amistosos. Qual a sua avaliação aí dessa pré-temporada do Flamengo, principalmente com o que você viu contra o Philadelphia, principalmente ontem, né? Porque ontem, aparentemente, o Tite, no primeiro tempo, ele botou o que hoje ele considera talvez a escalação principal, né? Se tivesse uma decisão amanhã, talvez fosse o time que ele escalasse. Não sei como é que vai ser nos próximos jogos, mas pelo menos é essa sensação que eu tive. O que você achou aí desse amistoso? Assim, é meio amistoso, né? Porque só dá para falar do primeiro tempo. O segundo tempo mudou todo mundo. Esses jogadores não vão se reunir mais aquela escalação do segundo tempo, aquelas formações, né, que vai mudando, não vai se reunir mais. Então, o primeiro tempo é meio jogo que dá para aproveitar alguma coisa nas duas partidas, né? Com tantas trocas. O adversário também totalmente modificado. Então, assim, acaba sendo uma fonte muito pequena de observação. Eu estou com o André. Eu acho que a questão é mais de alguns comportamentos que ainda existem que não podem mais existir. O Tite já foi apresentado ao modo banana no ano passado. A derrota para o Grêmio comprometeu a possibilidade real do Flamengo ser campeão brasileiro. Ele está esquecendo isso. O Flamengo poderia ter sido, sim, campeão brasileiro se tivesse feito o seu papel, como fez contra o campeão Palmeiras. Ali jogou.
ganhou com autoridade. Agora, contra o Atlético, contra o Santos, com a expulsão infantil do senhor Gerson, contra o Grêmio, os 10 minutos, tomando 3 gols, uma vergonha. Então, o Tite já sabe que esses jogadores, quando reunidos, eles têm uma capacidade absurda de desconexão da realidade, do jogo, de desconcentração, que acontece em poucos instantes. Isso houve de novo, no lance do gol, e momentos ali antes e depois. Você percebe ali o momento que o Orlando recupera todas as bolas, reinicia um novo ataque, e o Flamengo muito frouxo, pouco competitivo. Então, por que vai fazer esse amistoso? Vamos tratar da imagem internacional, a imagem banana do Flamengo. Enquanto está jogando o time titular, tem que jogar, gente. Os caras estavam jogando, tanto que o campeoníssimo lá quase arrebentou o De La Cruz, naquela entrada dele no primeiro tempo lá. Então, o comportamento não pode ser mais esse. É evidente que na coletiva o Tite vai falar outras coisas. Não espero que ele vá fazer um sincericídio na entrevista. Mas lá dentro ele tem que mexer os pauzinhos, apertar os ponteiros. Começou a crescer até uma discussão. Não, tem que ter um volante, cão de guarda, pitbull. Eu acho que você pode ter todo tipo de meio-campo, agora todo mundo tem que participar o tempo todo. Não pode ter desconcentração. Não pode ser o Gerson disputar uma bola dentro da área e aí ficar reclamando que levou um chute, alguma coisa, o juiz não marcou nada, ele fica caído dentro da área, ai, e a jogada segue, o Orlando finaliza e quase faz um gol. Houve isso. Mas é um amistoso, sim, mas se acontecer num jogo valendo 3 pontos, se acontecer agora domingo contra o Vasco, como é que vai ser? Os jogadores têm que acordar para a vida, cara. E aí o técnico vai ter que fazer alguma coisa. O que se espera, pelo menos, é que o time tenha um comportamento mais concentrado, sério, competitivo, como foi contra o Audax, que, colocando de lado todas as deficiências do adversário, muito frágil, é inegável que contra o Audax o time foi intenso, o time fez um gol, fez outro, continuou marcando alto, pressionando, e foi elogiado por isso. Aquela história, há maneiras e maneiras de vencer o time mais fraco. Ele venceu com autoridade e com apetite. Aí não se vê isso em outros jogos. Então, acho que essa que é a grande questão. Esses jogos serviram mais especialmente de sábado, para isso. Para observar que o time não está vacinado, não. O modo banana volta a qualquer momento e, assim, é em pedaços do jogo. Pode estar correndo tudo bem, de repente, acontece aquilo. Quem tiver dúvida, assista os 3 gols do Grêmio. Pega aí no YouTube os 3 gols do Grêmio contra o Flamengo em 10 minutos. Reveja nos detalhes, para ver a passividade dos caras. Se você for olhar, até no gol do River Plate na final de 19 com o Jorge Jesus, tem um pouco disso. Aquela indecisão do Arão com o Gerson, que gera o gol do Borré, é um negócio incompatível com a final de Libertadores, gente. Não deixa que eu deixo. Porra! E era o Jesus. Final de Libertadores é melhor ir os dois, né, Mauro? Nem que fosse os dois. Se batesse, mas na final de Libertadores, a última coisa é deixar, né? Não, deixa que eu deixo. E sobrou a bola para o colombiano que fez o gol. Até que, isso é uma coisa estranha que acontece nesse time do Flamengo. Então, alguma coisa tem que ser feita. O Tite vai ter que ver como é que ele vai trabalhar isso. Né? E outra coisa que me cansa um pouco também aí é a quantidade de conclusões que as pessoas tiram sobre os jogadores por conta de um jogo ou por conta de um amistoso. Né? Nossa Senhora, impressionante. Gostou da primeira impressão, né? Porque o De La Cruz jogou 45 minutos contra o Philadelphia, numa formação que tinha, não era o Gerson, era o Vitor Hugo, não era Cebolinha e Pedro, era Bruno Henrique e Gabriel, né? Ambas ao lado do Arrascaeta. Sábado foi ao lado do Gerson, do Pulgar, do Cebolinha e do Pedro. Gostou da primeira amostragem do De La Cruz, né? Mostrou que pode ser muito importante nesse elenco? Eu gostei, o lance do gol passa muito por ele, né? A bola que o Flamengo estava perdendo, já uma bola ali na frente da defesa do Orlando, ele recupera a tabela com o Pedro, né? Rapidamente, já aciona o Varela de imediato e o Varela faz um ótimo passe para o Pedro fazer 1-0. É uma dinâmica que... Se é o Everton Ribeiro ali... Gente, eu falei do Everton Ribeiro agora, não significa que eu não gosto dele, que acho que ele é um jogador ruim, tá? É só um comparativo. Domina, nunca tocaria de primeiro. Que é uma das coisas que me incomodam, né, Everton Ribeiro como jogador. Às vezes ele retém demais a bola, em momentos que o De La Cruz ali de primeira já acionou o Varela, tudo muito rápido, muito dinâmico, eu achei bem interessante, eu acho que o jogador recém-chegado, acho que foi bom, foi bom. E ontem eu vi River 1, Argentino Júnior 1, e a falta que ele faz ao River Plate, ele e o Enzo, né? O Enzo Pérez também saiu, o River Plate perdeu ali o meio-campo, tá um time muito previsível, o David Kelly ter questionado, estava vencendo o jogo, cedeu o empate lá para o Argentino Júnior na primeira rodada da Copa da Liga Argentina, que é o que eles começaram a jogar agora nessa semana. E é sempre bom ficar de olho no River Plate, que vem a Libertadores, é sempre um time importante, né? O Boca, lembrando, não disputará a Libertadores e sim a Sul-Americana nessa temporada. Então, o De La Cruz eu achei interessante. Agora,
A questão é Luiz Araújo na ponta, sai o Gerson, De La Cruz compõe o meio campo, ou fica Gerson, De La Cruz fica mais na direita, os dois revezam quem cai por aquele setor, como é que vai ser? E outro ponto importante, o Varela no apoio, né? Apareceu bem no gol, se apresentou algumas vezes, eu acho que ele pode cumprir. O Varela não vai ser o lateral dos sonhos, gente. A questão é, a pergunta que eu me faço a vocês, será que o Varela consegue preencher essa lacuna de ser um lateral cumpridor, sem ser brilhante, tá? Mas cumpridor nesse primeiro semestre? Porque se há a possibilidade de chegar um lateral de um outro nível para o Flamengo, é no meio do ano. Agora eles não estão atrás e não vão atrás. Salvo aí uma zebra, apareceu um nome assim que caiu do céu. No meio do ano é possível. Porque é alguém que eles vão tentar trazer de fora. Pode ser um brasileiro, pode ser um estrangeiro. Né? Vai depender de como termina a temporada, da questão de grana, essa coisa toda e tal. No meio do ano é possível, na janela do meio do ano. Então, nesse período agora, é Wesley e Varela. O Varela é um jogador que ainda é meio misterioso, porque a gente não sabe do que ele é capaz, de fato. Ele nunca teve uma sequência. E é um jogador que o Bielsa convoca incondicionalmente. Né? E o Diego Alonso, aquele maluco lá da Copa do Mundo, lá que só fez bobagem na seleção do Uruguai, também convocava. No primeiro jogo do Uruguai contra a Coreia do Sul, estava no estádio, o Arrascaeta não entrou, ficou aquecendo, entrou o Varela, de ponta direita, para cruzar a bola na área para o Cavani. Não adiantou nada, mas ele entrou. Ele foi para o jogo. E ele foi bem, acho que ele cometeu um erro ou outro, mas acho que estou falando especificamente dessa coisa do preenchimento daquele lado direito, e sem Luiz Araújo, o lateral vai ter que aparecer mais por ali. Ou alguém vai ter que cair para aquele setor. Do outro lado você tem o Cebolinha. Né? E achei que esse jogo deu alguns sinais interessantes que talvez ele possa, vamos falar aqui no português, claro, pelo menos quebrar um galho, porque o Flamengo vai ser isso aí. Na lateral direita vai ter alguém quebrando um galho. Dificilmente um desses dois vai se transformar, Varela ou Wesley, creio eu, no dono da posição, no lateral inquestionável. Ao contrário da esquerda, onde o Flamengo tem dois jogadores de estilos diferentes agora e dois jogadores de um outro nível. Né? E você vê, aí justamente à esquerda você tem o Cebolinha e o Bruno Henrique. E na direita tem o Luiz Araújo. Se for barrado, você não tem ninguém. Você tem um meia jogando por ali. Então, fica meio desequilibrado, talvez. Enfim. Cara, eu queria ver o Gabigol e o Bruno Henrique jogando com um meio-campo que jogou no primeiro tempo com Arrascaeta, com De La Cruz, com Eric Pulgar e Gerson. O time do segundo tempo é um time totalmente diferente, né? Daí sai aquele meio-campo, o meio-campo criativo. Entram jogadores que não são tão criativos, Alan, Victor Hugo, depois entrou o Matheus Gonçalves, entrou o jogador da base. Então, assim, o time perdeu a criatividade. O time do segundo tempo foi muito mal, cara. Foi um futebol muito fraco, né? Sendo que tinha nomes importantes jogando, só que individualmente os caras não conseguiram fazer nada, né? Para o Gabigol e o Bruno Henrique voltar a jogar bem, tem que jogar com o meio-campo que jogou o primeiro tempo. Senão esses caras não vão conseguir jogar bem, cara. Essa escalação do segundo tempo é igual o Mauro César falou, não vai existir mais. Porque esse time do segundo tempo foi só para dar ritmo de jogo, foi só para dar oportunidade, né, cara? O time do primeiro tempo você vê que já é um time mais entrosado e tem peças melhores, né? Então o Gabigol com o Bruno Henrique, se jogar com o time do primeiro tempo, acho que daí eles podem se sair muito melhor do que se saíram com o time do segundo tempo, que é um time desentrosado, um time que não cria, um time bagunçado, né? Vamos falar a verdade aqui. Só que, cara, eu não tô assim tão desesperado e preocupado com a temporada, porque é começo de pré-temporada e o Flamengo ainda não tá com ritmo de jogo ideal, né? O time do Orlando, sim. O time do Orlando do primeiro tempo estava com ritmo de jogo. O time do segundo tempo do Orlando também caiu muito o nível técnico, tático e intensidade física, né? Os dois times no segundo tempo foram bem abaixo. O time do primeiro tempo teve mais disposição, mais tática, mais técnica, teve mais qualidade de jogo, né? Ficou 1-1, placar justíssimo. Só que o time do Orlando City foi superior ao time do Flamengo. O Flamengo precisa melhorar. E eu entendo que isso faz parte por ser pré-temporada, por ser começo de ano. E acredito que daqui a 2 ou 3 semanas o time estará muito bem fisicamente, tecnicamente, e daí podemos ver o que esperar dessa equipe do Flamengo, né? E fim de semana tem clássico, Flamengo e Vasco. Valeu, galera, tamo juntos, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras, fui!